A zona rural da Itália do século XVI guardava muitos segredos. Entre eles, existia um mundo oculto onde pessoas comuns se transformavam em guerreiros da noite. Esses indivíduos se autodenominavam benandanti, aqueles que vão bem. Eles afirmavam possuir a extraordinária habilidade de deixar seus corpos enquanto dormiam. Sua missão? Combater bruxas e proteger suas comunidades. Imagine um mundo onde a linha entre sonhos e realidade se confundia. Este era o mundo dos benandanti. Os benandanti acreditavam que lutavam pela fertilidade de suas terras. Eles protegiam plantações e rebanhos de forças malignas que ameaçavam sua própria existência. Seus contos falavam de cavalgadas para a batalha ao lado de outros benandanti. Eles empunhavam talos de erva doce como armas e enfrentavam seres malévolos com a intenção de causar danos. Estas não eram meras histórias para assustar crianças. Os benandanti acreditavam em seu chamado. Eles se viam como guardiões, escolhidos para lutar contra as trevas. Esta sociedade secreta permaneceu oculta por séculos. Os benandanti, humildes fazendeiros e aldeões, apenas sussurravam seus segredos entre si. Suas crenças estavam profundamente enraizadas em antigas tradições. Essas tradições antecediam a propagação do cristianismo pela Europa. No entanto, seu mundo estava prestes a mudar. O olhar atento da Igreja Católica, através da poderosa Inquirição, em breve recairia sobre eles. Seu mundo secreto, suas batalhas e suas crenças enfrentariam o escrutínio e, por fim, a perseguição. A história dos benandanti é uma história de coragem e conflito. Ela mergulha no embate entre antigas crenças populares e o poder crescente da Igreja. Sua história oferece um vislumbre de uma época em que a fronteira entre o natural e o sobrenatural era tênue. Uma época em que o destino da colheita estava nas mãos daqueles que ousavam viajar pela noite. Os benandanti não escolhiam seu destino. Eles acreditavam que ele lhes era concedido no nascimento. Aqueles que nasciam com a camisa da sorte, ou seja, com a bolsa amniótica cobrindo a cabeça, eram considerados destinados a se tornarem benandanti. Essa membrana, conhecida como camisa de São João ou capuz de fada, significava uma conexão sagrada a se tornarem benandanti. Essa membrana, conhecida como camisa de São João ou capuz de fada, significava uma conexão sagrada com o reino espiritual. Marcava-os como diferentes, escolhidos para um propósito maior. Nascer com a camisa da sorte era uma faca de dois gumes. Por um lado, concedia à criança um dom, uma conexão com um mundo oculto de poder. Por outro lado, diferenciava-a, marcando-a como diferente aos olhos de sua comunidade. Essa diferença, embora respeitada, também vinha acompanhada de um fardo. Os benandanti eram obrigados a atender ao chamado, a proteger seu povo das forças das trevas. Seus poderes, eles afirmavam, não eram aprendidos, mas inatos, ativados por seu nascimento único. Eles podiam deixar seus corpos em um estado de transe, seus espíritos viajando para reinos distantes para guerrear contra bruxas. Essas experiências não eram vistas como meros sonhos ou devaneios. Os benandanti acreditavam que essas experiências eram reais, vívidas e de vital importância para o bem-estar de sua comunidade. A importância da camisa da sorte ia além da tradição benandanti. Em muitas culturas ao longo da história, nascer com ela tinha um significado especial. Era frequentemente visto como um sinal de boa sorte, proteção e até mesmo habilidades proféticas. Os marinheiros, por exemplo, davam muito valor a essas membranas, acreditando que elas ofereciam segurança no mar. Essa crença generalizada no poder da camisa da sorte nos fala de um fascínio humano mais profundo por presságios de nascimento e pelos mistérios que cercam o momento em que entramos no mundo. As batalhas travadas pelos benandanti não eram travadas em campos de batalha familiares. Seu campo de batalha era o reino espiritual, um lugar onde o destino da colheita e, na verdade, a sobrevivência da comunidade era decidido. Essas excursões noturnas não eram para os fracos de coração. Eram repletas de perigos, onde os benandanti enfrentavam criaturas monstruosas e bruxas poderosas, determinadas a perturbar a ordem natural. Armados com talos de erva doce,
Símbolo de fertilidade e força, os Benandanti cavalgavam, às vezes montados em animais, às vezes nas costas de seus inimigos. Suas descrições desses encontros eram vívidas e aterrorizantes. Eles falavam de batalhas ferozes contra bruxas que empunhavam talos de sorgo, representando pragas e fome. Os Benandanti lutavam para proteger as plantações, garantir uma colheita abundante e manter as forças do mal à distância. Essas batalhas não eram meras escaramuças, acreditava-se que eram cruciais para a sobrevivência da comunidade. Os Benandanti se viam como a primeira linha de defesa contra forças malévolas que ameaçavam sua própria existência. Suas vitórias garantiam campos férteis, rebanhos saudáveis e a prosperidade contínua de seu povo. Uma derrota no reino espiritual poderia ter consequências desastrosas no mundo físico. Sua crença na importância de suas batalhas noturnas ressalta a profunda conexão entre os humanos e o mundo natural que caracterizava as sociedades pré-modernas. Suas vidas dependiam da terra, e eles acreditavam que manter um equilíbrio espiritual era essencial para a sua sobrevivência. Os Benandanti, em suas próprias mentes, não eram apenas guerreiros, eles eram protetores, garantindo o delicado equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Os Benandanti acreditavam que seus poderes eram um dom, concedido a eles por Deus. No entanto, a Igreja Católica via suas práticas sob uma ótica muito diferente. À medida que a Inquisição aumentava seu controle sobre a Europa, tudo o que fosse considerado herético ou associado à bruxaria era submetido a intenso escrutínio. Infelizmente, as crenças e práticas únicas dos Benandanti não escapariam dessa onda de suspeitas. A Igreja, impregnada de doutrina cristã, não conseguia conciliar as alegações dos Benandanti com seus próprios ensinamentos. A ideia de indivíduos deixando seus corpos para lutar contra bruxas contradizia a visão da Igreja sobre a vida após a morte e a natureza da alma. O uso de estados de transe pelos Benandanti e suas descrições do mundo espiritual levantavam ainda mais suspeitas. A Igreja via essas práticas como potenciais portais para a influência demoníaca. Acusações de heresia começaram a surgir. Os Benandanti, antes reverenciados como protetores, agora eram acusados de fazer pactos com o diabo. Seus encontros noturnos, antes envoltos em segredo, agora eram interpretados como rituais satânicos. Os talos de erva doce, antes símbolos de fertilidade, agora eram vistos como varinhas demoníacas. As mesmas crenças que os definiam como guardiões, agora eram distorcidas em evidências de sua suposta lealdade às forças das trevas. O medo da bruxaria estava profundamente enraizado no tecido social da Europa do século XVI. A caça às bruxas, alimentada pelo fervor religioso e pelas ansiedades da sociedade, levou à perseguição de incontáveis indivíduos, a maioria mulheres, acusados de praticar magia e se associar ao diabo. Os Benandanti, com suas alegações de habilidades sobrenaturais e suas batalhas contra bruxas, se viram na mira desse medo e paranoia generalizados. As acusações feitas contra os Benandanti eram graves, muitas vezes levando à prisão e interrogatório pela Inquisição. Os registros desses julgamentos oferecem um vislumbre assustador da mente dos acusados. As transcrições revelam a crença inabalável dos Benandanti em suas experiências e sua luta para conciliar suas tradições com as doutrinas da Igreja. Um desses relatos conta a história de Batista Moduco, um camponês de Friuli. Levado perante a Inquisição em 1590, Batista defendeu suas crenças com firmeza. Ele descreveu seu papel como um Benandanti, suas batalhas contra bruxas e sua convicção inabalável de que lutava do lado do bem. Apesar das acusações de heresia, Batista se recusou a renunciar às suas experiências, alegando que eram reais e divinamente inspiradas. Outro relato narra o interrogatório de Menitino, um fazendeiro que, em 1600, confessou ter se juntado aos Benandanti em suas batalhas noturnas. Ele falou sobre voar pelo ar com seus companheiros, armados com talos de erva doce, para lutar contra bruxas e garantir uma colheita abundante. Seu testemunho, embora dado sob coação, revela a profundidade de sua crença e a nitidez de suas experiências. Esses relatos
registrados na linguagem fria do tribunal inquisitorial, oferecem um vislumbre pungente do choque entre sistemas de crenças. Os Benandanti, enraizados em suas tradições populares, se viram julgados por uma instituição que via suas práticas como perigosas e heréticas. Suas histórias, muitas vezes fragmentadas e contraditórias, revelam a força de suas convicções e sua crença inabalável em seu papel como protetores de suas comunidades.